Nesta edição, o Estúdio MPSP recebe a visita do promotor de justiça Hernani Vilhena, assessor do Centro de Apoio Operacional Cível, um promotor de justiça com larga experiência no campo do patrimônio público, da improbidade administrativa. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para o senhor o que caracteriza um ato de improbidade administrativa para que o público em geral compreenda esse conceito. Cláudio, muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui podendo falar um pouco sobre a atuação do Ministério Público na área do patrimônio público. O que caracteriza a improbidade administrativa é a violação de uma norma de conduta imposta a qualquer agente público e que chegue a gerar basicamente três consequências. A primeira delas é o enriquecimento ilícito desse funcionário público, desse agente público. O exemplo mais claro que a gente tem é o recebimento de propina. Mas não só isso, aquele agente público que utiliza, por exemplo, de um bem público em proveito pessoal, que pega um carro oficial para uma viagem particular, ele está também praticando o ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito. A segunda modalidade de ato de improbidade administrativa é aquele ato que causa prejuízo ao erário. Nesse caso, tanto pode ser um ato de má-fé, um ato doloso, quanto pode ser um ato culposo, ou seja, aquela que não houve uma intenção direta da prática daquele ato, mas houve sim uma má-fé anterior, né, daquele funcionário que se descuida dos seus deveres e por isso acaba causando um prejuízo ao erário e pode também gerar um ato de improbidade administrativa. E, finalmente, a terceira modalidade de ato de improbidade administrativa é aquela que afronta os princípios constitucionais da administração pública. Na nossa Constituição, lá no artigo 37, estão escritos lá princípios que a administração pública deve ter por norma, né? que o administrador público, o agente público deve seguir. Né? Então, o princípio da moralidade, por exemplo, o princípio da impessoalidade, ou seja, tudo que eu fizer na administração pública tem que guardar um senso de moralidade que advém da comunidade, o que a comunidade acha que é correto ou não, como, por exemplo, aquele agente público que altera provas de um concurso para beneficiar algum parente, tá? Algum amigo, algum parente, ele está violando o princípio da moralidade administrativa e violando o princípio da impessoalidade. Perfeito. Doutor, a partir de 2019, um novo governo assume aí, né, o controle do Estado, diversos secretários, novos parlamentares, tanto na esfera federal quanto na estadual, todos esses agentes públicos submetidos ao crivo do Ministério Público, ao controle que o Ministério Público de São Paulo faz acerca dos princípios legais, né, que devem reger a gestão pública. De que maneira que o Ministério Público pode se antecipar para que os atos de improbidade não sejam praticados? A disseminação de informação, por exemplo, entre esses agentes públicos. O senhor aqui, que coordena o CAU, que orientação o senhor passaria para os promotores que estão trabalhando lá na ponta, nas comarcas? Olha, eu costumo dizer que para não ter problema com o Ministério Público, o melhor remédio é a transparência. Tudo que o gestor público fizer, tudo que o funcionário público fizer, que o agente público fizer, o que está no papel deve corresponder à realidade. Sempre que houver necessidade de mudar um pouco o papel para disfarçar a realidade, isso pode gerar problema. Tá? Então, aquela situação, eu dou sempre um exemplo daquele prefeito que assume o cargo e ele então constata que nos quadros da prefeitura não há um cargo de motorista de gabinete. E ele então pergunta aos seus assessores, mas eu me lembro que o meu antecessor tinha um motorista. Não, sabe o que é, prefeito? Isso aí é um cargo comissionado que tem aí de assessor especial. E ele, na prática, exerce as funções de motorista. Ou seja, o papel não condiz com a realidade. Bom, então se tem um assessor especial, eu vou nomear um funcionário comissionado para exercer a função de motorista. Ora, isso não pode. Primeiro porque o comissionamento, o funcionário comissionado, aquele que você escolhe livremente para prover o cargo, ele só pode exercer funções de direção, chefia ou assessoramento. Perfeito. Direção no sentido de direção-gestão e não direção de veículos. Claro. Né? Então, claro. O cargo de motorista é um cargo operacional. Ele só pode ser ocupado por funcionários efetivos.
Quando se usa desse artifício para driblar a lei, né, aquele gestor público estará ali praticando uma ilegalidade e que eventualmente pode caracterizar também um ato de improbidade. Então, o Conselho, se quiser uma vacina contra o Ministério Público, aquele gestor público que quer uma vacina contra o Ministério Público, o funcionário público que quer ficar imune às ações do Ministério Público, a primeira coisa que ele deve pôr em prática é a transparência. O que está no papel tem que refletir a realidade. Perfeito. Ou seja, se não puder contar como fez, não faça. Perfeito, essa é uma boa recomendação. Doutor, a questão das licitações, né? O poder público contrata bastante, né, em todas as esferas. O senhor é partidário de que o promotor de justiça ele analise ali o edital a priori, ou a ação deve ser sempre a posteriori? Qual que é o seu posicionamento? Na verdade, a atuação do Ministério Público ela não pode ser uma atuação de auditoria, ao contrário, por exemplo, do Tribunal de Contas, que vai até um órgão público e seleciona ali alguns casos para que ele investigue se há alguma irregularidade ou não. A atuação do Ministério Público ela tem que sempre partir de um fato concreto. Certo. Né? O promotor não pode ir até uma prefeitura e dizer eu quero ver todas as licitações para ver se há algum erro. Né? Ele tem que começar uma investigação, instaurar um inquérito civil a partir de um caso concreto, de uma denúncia, de uma situação em que haja algum indício de irregularidade. Ele não pode fazer uma checagem dessa situação. Perfeito. Doutor, o senhor recentemente implementou um programa no CAL, não sei como caracterizar, mas é o compartilhamento de informação, né? Então, um promotor se depara com uma empresa, né, que está dando trabalho, entre aspas, em uma determinada comarca, e essa informação é compartilhada com outros colegas em todo o estado, né? Olha, aqui tal empresa, então, se ela está envolvida na licitação, pode ser que você tenha problemas. Como é que está indo esse programa? Que resultados, né, o senhor já chegou e por que o senhor optou por esse caminho, o compartilhamento das informações? Nós temos que ter a noção que o Ministério Público tem que trabalhar de uma maneira organizada, né? E sempre que a gente possa prevenir situações, nós vamos economizar muito trabalho e muito dinheiro para a administração pública, né? Então, esse é o projeto Sinal de Alerta, que ele foi concebido com essa ideia, né? A partir do momento em que um promotor lá na sua comarca detecta uma situação que possa se reproduzir, tá? Não é uma situação peculiar daquela comarca, é uma empresa, por exemplo, que está contratando com a administração de uma forma assim que isso vai acontecer em outras comarcas. Um exemplo muito simples que eu dou é o que está muito em voga atualmente, a contratação de kits escolares, né? Então são kits personalizados, desde uniforme, estojo, caderno, tudo com brasão do município. Então algumas empresas se especializaram em fraudar licitações desse tipo. E elas induzem muitas vezes o município a aderir a essa fraude, tá? Fazendo, por exemplo, um prazo muito exíguo para apresentação de amostras personalizadas. Ora, ninguém vai investir no projeto e produção de um produto se ele não sabe se vai contratar. Sem dúvida. Então isso é uma situação que restringe a competitividade e obviamente direciona a contratação para aquela empresa que já está interessada e colunhada com o poder público, tá? Então o que acontece, a nossa ideia com o projeto Sinal de Alerta foi exatamente essa, é fazer com que experiências da existência de fraude em determinadas contratações sejam divulgadas em todo o estado para impedir que aquilo se repita. Ou seja, a partir daquela, o colega percebeu, o promotor percebeu que aquilo é uma contratação fraudulenta, que pode se repetir em outras comarcas, ele manda para o centro de apoio, a gente faz um ofício padrão, esse ofício é encaminhado a cada promotor, e esse promotor, então, encaminha esse ofício para cada gestor da sua comarca para prevenir a contratação. Simplesmente um alerta. E a instituição já se prepara para que isso seja feito utilizando as ferramentas de tecnologia, não é verdade, doutor? Então, o Ministério Público pretende desenvolver modelos preditivos que indiquem comportamentos problemáticos, aí, tanto do agente público quanto das empresas. Gostaria que o senhor, na medida do que possa ser já revelado, contasse isso para o nosso público.
Esse é um caminho natural da evolução da tecnologia, né? Hoje em dia a gente tem condições de analisar dados em grandes volumes, em cruzar informações de uma maneira muito eficiente, muito rápida. E isso permite, por exemplo, o acesso a vários bancos de dados, prever situações que possam ocorrer, né? Então, um exemplo muito simples, cruzando o banco de dados, é possível detectar se determinada empresa ela possui sócios laranjas. Tá? Perfeito. Então, isso é um indicativo de que há alguma coisa errada ali e que merece ser investigada. Então, o nosso futuro, e esse futuro não é para daqui a alguns anos, esse futuro é a curtíssimo prazo, né? É trabalhar realmente com informações, de cruzamento de informações que vão nos gerar aí uma atividade não só repressiva, mas preventiva também. Perfeito. Doutor, foi uma satisfação recebê-lo. O país enfrenta uma crise fiscal, todos nós sabemos disso, né? E é fundamental que a gestão da coisa pública seja cada vez mais transparente, né? Mais ética, e o Ministério Público de São Paulo, notadamente na área da defesa do patrimônio, joga um papel importante nesse quesito. Por isso nós agradecemos a sua gentileza, o parabenizamos pelo seu trabalho e todos os promotores do patrimônio e agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.